Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos estudando o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item A parentela corporal e a parentela espiritual. Como vimos nos programas anteriores, existem as famílias espirituais e as famílias corporais, cada uma com características bem distintas. E com o estudo de hoje, onde começaremos trazendo algumas questões do livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, respondendo a várias questões, nós vamos trazer algumas específicas sobre a educação, sobre a formação do lar, a importância do lar, a importância da família. Por quê? Porque, como temos aprendido, aqueles espíritos que hoje fazem parte tão somente da nossa família corporal poderão no futuro fazer parte da nossa família espiritual. E tudo isso vai depender do trabalho feito principalmente pelos pais no âmbito da educação. Sabemos que o lar é a célula máter da sociedade. Tudo o que acontece na sociedade, de certa forma, é um reflexo do que acontece entre as paredes de um lar. Se somos capazes de diagnosticar que a sociedade passa por um momento de enfermidade, também precisamos convir de que esta enfermidade tem a sua origem nos lares, nos grupos familiares. Portanto, é extremamente importante e necessário trabalharmos a formação de nossos filhos, que são espíritos vinculados a nós, na maioria das vezes, desde vidas passadas, que vêm com o objetivo de crescimento, de progresso espiritual. Às vezes pode ser um espírito que não nos é tão simpático assim, mas o objetivo é sempre o mesmo, sempre visando o progresso, a evolução espiritual. Daí a importância de que o espírito reencarnado receba desde cedo, no ambiente em que reencarnou, as lições da educação cristã, não apenas baseadas em teorias, mas principalmente na prática, na vivência dos postulados legados por Jesus e confirmados pela doutrina espírita. Não haverá, meus irmãos, renovação da humanidade se não houver a evangelização do homem. E a evangelização do homem deve se iniciar na célula principal do organismo social, que é o lar. Por isso é tão importante que as famílias tenham o hábito da oração, da convivência evangelizada, do culto no lar, das conversas edificantes, das leituras nobres. O culto no lar é um instrumento valiosíssimo na aquisição das luzes espirituais, do conhecimento espiritual. Quando fazemos o culto em nosso lar, ou o estudo do Evangelho em nosso lar, uma vez por semana que seja, por um período de 30 minutos que seja, mas estaremos abrindo as portas da nossa casa para Jesus e seus emissários, além de estarmos criando um ambiente harmonizado, um ambiente equilibrado, com a presença dos espíritos superiores, dos nossos guias, dos nossos mentores.
através do estudo do Evangelho no lar, vamos habituando as nossas crianças desde cedo ao contato com as energias do plano espiritual superior, dos nossos guias espirituais e também com a mensagem, com os ensinamentos de Jesus. Isso tem um valor muito grande na caminhada do espírito. A espiritualidade amiga nos ensina que o lar não é simplesmente moradia de corpos, mas, sobretudo, é escola das almas. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Não pensem vocês que conseguiremos entender os homens de uma maneira geral, a sociedade, a humanidade, se nós não conseguimos entender ainda os nossos familiares mais próximos. Não vamos. Não adianta achar que vamos conseguir solucionar todos os problemas da humanidade se ainda não conseguimos solucionar nem aqueles inerentes ao nosso próprio lar, à nossa própria família. Na questão número 108 do livro Consolador, que trabalharemos a partir deste programa, foi perguntado a Emmanuel: onde está a base mais elevada para os métodos de educação? E Emmanuel respondeu, abre aspas, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Fecha aspas. Vejam, meus irmãos, como que essa resposta traz conceitos bem profundos. A mais elevada base para os métodos de educação, segundo Emmanuel, estão nas noções religiosas, mas não simplesmente no ato de ministrar o ensinamento religioso, mas sim vivenciá-los, exemplificá-los nos mais altos deveres da nossa vida, em todas as situações, em todos os momentos. Isso constitui a base da educação, e diz Emmanuel, no sagrado instituto da família, dando exemplo junto aos nossos familiares das sagradas noções de religião que nós esposamos. Não adianta simplesmente falar que é espírita porque é bonito, porque nos coloca em evidência, se nós não praticamos o que temos aprendido com Jesus, com Allan Kardec, com Emmanuel, com André Luiz e com todos esses amigos espirituais, autores encarnados que nos auxiliam no entendimento, na compreensão das grandes verdades espirituais, não vai adiantar nada. Se o nosso comportamento é completamente distinto daquilo que professamos, na verdade nós estaremos prestando um grande desserviço à causa espírita, à doutrina espírita, porque as pessoas verão as nossas atitudes desequilibradas, os nossos comportamentos equivocados, as nossas palavras agressivas e vão logo ligar ao espiritismo. E às vezes vão nos questionar. É isso que você está aprendendo na casa espírita que frequenta? É isso que você aprende nas obras de Allan Kardec? Então, a exemplificação das nossas noções religiosas constituem a base para os métodos de educação. Na questão 110, foi perguntado qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Então, primeiro foi solicitado a Emmanuel que dissesse onde está a base mais elevada para os métodos de educação.
E agora os companheiros perguntaram a ele qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. Será que Emmanuel vai dizer que são as escolas convencionais? Será que ele vai dizer que são os institutos de educação superior, as faculdades, as universidades? Absolutamente não, meus irmãos. Vejam a resposta deste sábio guia espiritual. Abre aspas. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Fecha aspas. Em nossa modesta opinião, tratados e teses poderiam ser desenvolvidas só em cima dessa resposta de Emmanuel. Ele ressalta que a melhor escola de preparação das almas que estão reencarnadas no nosso planeta é o lar, e que é no lar que a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, inclusive com o objetivo de renovação das suas tendências inferiores, inatas, que ele traz de vidas passadas. E como já dissemos em programas anteriores, a responsabilidade de ministrar essas bases do sentimento e do caráter é dos pais e não pode ser terceirizada. Não pode e não deve. Esta é a missão dada por Deus aos pais. Emmanuel ainda salienta que os institutos de ensino do mundo são capazes de instruir, mas é só o lar que edifica o homem. É só o lar que edifica o homem. E o Espiritismo nos fornece todos os recursos, todos os instrumentos que nós necessitamos para que no lar seja edificado não apenas o homem, mas o homem de bem, o homem cristão, o homem evangélico, o homem espírita por excelência. Ou seja, a escola instrui, mas é o lar que educa. Em outras palavras, são os pais que educam. Fazendo esse trabalho bem feito, com todas as almas que aportam em nossos lares reencarnadas aqui na Terra, estaremos contribuindo para a renovação da humanidade em bases seguras, fazendo com que aquele hoje que reencarna como apenas membro da nossa família corporal possa, ao desencarnar, ao deixar este planeta, ser considerado e efetivamente fazer parte da nossa família espiritual. Não mais como um espírito que não nos seja simpático, um espírito que não nos tenha afeição, mas sim um espírito muito querido, pelo qual temos grande amor. É por isso que Emmanuel diz que a família consanguínea é a lavoura de luz da alma. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma.
não temos dúvida de que se trata do principal instituto de educação para todos nós, espíritos imortais, ainda carregando muitos vícios, mazelas e imperfeições vinculadas ao nosso passado. Na questão 175 do livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Vejam, os amigos queriam saber: o Instituto da Família, ele é criado aqui na Terra, diante da união de um homem e uma mulher e o nascimento dos filhos, ou não? Há um planejamento, uma programação prévia, antes da reencarnação destes espíritos, antes da reencarnação daqueles que serão os pais daquele grupo familiar. Será que isso ocorre no plano espiritual ou ocorre aqui no plano físico? O guia espiritual respondeu, abre aspas, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Fecha aspas. Portanto, Emmanuel, em sua resposta à questão 175, não apenas afirma que o colégio familiar tem suas origens no plano espiritual, a programação, o planejamento é feito muito antes da reencarnação desses espíritos, mas também o guia espiritual ratifica, confirma o ensinamento de Allan Kardec, de que os espíritos que reencarnam em um ambiente familiar, em um núcleo familiar, são, em sua maioria, espíritos que têm uma tarefa construtiva de fraternidade real. São espíritos que possuem vínculos de amor de outras reencarnações, mas que pode, em algumas situações, nossos devedores de passado reencarnarem na mesma família que a nossa, a fim de nos pedir compreensão, carinho e reparação. Novamente temos a confirmação de que o ensinamento, muitas das vezes ministrado nas casas espíritas, de que os nossos inimigos estão dentro do nosso lar, não é verdadeiro. Fiquemos com Allan Kardec e com Emmanuel nessa questão, que não erraremos. Bem, meus amigos, por hoje paramos por aqui. Na próxima semana continuaremos falando sobre a família corporal e a família espiritual e traremos
mais questões do livro Consolador, com as sábias respostas do amigo espiritual Emmanuel. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos.